Ok, vamos lá, vamos começar a nossa live sobre válvulas borboleta triecêntricas. Tá todo mundo... Peraí. Dá um share aqui na tela. Tá ok, Thiago. Tá todo mundo vendo, né? Sim, sim. Tá, então vamos lá. Válvulas borboleta triecêntrica, obrigado pela participação de todos. Nós vamos abordar os seguintes tópicos dessa apresentação. É uma apresentação que vai ter no máximo 30 minutos, conforme prometido, tá? E as dúvidas que tiver, por favor, após eu terminar a apresentação, a gente abre para perguntas. A evolução da tecnologia das válvulas borboleta, eu vou comentar sobre isso. A evolução das válvulas triecêntricas, teve evolução na questão da tecnologia envolvendo a válvula exclusivamente triecêntrica. Os problemas a serem resolvidos em campo normalmente, os benefícios que esse tipo de válvula pode trazer por conta do projeto dela, comparativo de vantagens e características, aplicações, outros e referências. Esses outros vocês vão ver o que é referente à parte dos nossos fornecimentos internacionais sobre essa válvula. Bom, primeiramente, a evolução das válvulas borboleta convencional. Válvula borboleta zero offset, disco cêntrico com sede somente de material resiliente. O centro do eixo comprime e atrita a sede em 100% do movimento, nesse tipo de válvula. Somente aplicáveis com fluido e operações não frequentes por comprometer a vida útil da válvula. Tá todo mundo vendo direitinho aí o slide dessa vez? Sim. Beleza. Vamos lá. Monoexcêntrica, sede deslocada em relação ao eixo, tá? Ao eixo, deixa eu ver aqui, eixo Y, né? Anel de sede contínuo de material resiliente facilita a manutenção. Atrito entre a sede e o disco nesse tipo de válvula diminui de 100% para 40% do movimento, aumentando a vida útil dessa válvula. Biexcêntrica, duplo offset. Então, agora o deslocamento do eixo está no eixo X e eixo Y. Sede e eixo deslocados em relação ao centro da tubulação. Vedação estanque somente com sede de material resiliente ou de teflon. Atrito entre a sede e o disco diminui mais ainda, 15% do movimento, aumentando ainda mais a vida útil dessa válvula. Triexcêntrica. Adiciona mais um deslocamento no eixo, que é em relação à tubulação. É esse eixo aqui, ó, em relação a esse eixo aqui, que no catálogo dessa válvula mostra com mais detalhes esse tipo de deslocamento. Vedação metal-metal estanque. Sedes removíveis facilitam a manutenção. Atrito entre a sede e o disco é completamente eliminado, ou seja, a sede e o disco só se tocam na hora que o fechamento se dá em 100% nessa válvula, nesse tipo construtivo de válvula. Sem limitações de fluido, pressão e temperatura. Isso a gente vai comentar logo mais na sequência dessa apresentação. A evolução das válvulas triecêntricas. E desde 1970, a triecêntrica já existe essa tecnologia triecêntrica, porém em 1990 houve uma evolução. A vedação lamelar passou do disco para o corpo. A vedação sólida passou do corpo para o disco. Houve uma inversão nesse sentido aí das vedações. As vedações passaram a ser removíveis para maior facilidade de manutenção, ou seja, não há necessidade, além da vida útil dessa válvula ser muito maior, por conta do tipo construtivo do projeto dela, por não haver tanto atrito entre o disco, o giro do disco e a sede dessa válvula, a manutenção delas pode ser feita pela própria equipe de manutenção da planta. Não há necessidade de contratar um terceiro, por exemplo, para fazer isso. É muito simples a troca desses sobressalentes desse tipo de válvula. Os problemas a serem resolvidos. Válvulas que, por causa da necessidade de manutenção frequente,
travam na linha e geram problemas de baixa disponibilidade da planta. Válvulas que, ao perder a vedação, causam problemas de segurança dos operadores. Válvulas que, ao perder rapidamente a vedação, causam problemas de qualidade no processo. Os problemas a serem resolvidos. Olha o estado de uma válvula quando biecêntrica após algum tempo de vazamento. Isso significa aproximadamente 1 ano trabalhando e vazando por volta de 3 meses. Tá? Uma válvula biecêntrica, vedação em EPDM, vedação borracha. Vazamentos em borboletas geram muitos desperdícios e perdas de milhões por ano. Por que as válvulas borboleta que não são triecêntricas perdem a vedação? Por conta da erosão pela alta velocidade do fluido, especialmente com pouco ângulo de abertura ou fechamento. Envelhecimento da vedação, desgaste por atrito entre as superfícies da vedação no fechamento e na abertura, varia de 15% a 100% do movimento do disco. Deformação excessiva da vedação por excesso de aperto, a abrasão da vedação por partículas sólidas em suspensão, corrosão na borda do disco, ataque químico. As válvulas borboleta com tecnologia triecêntrica da Durcon são tecnologia de vedação metal-metal, estanque total em ambos os lados, tanto a montante como a jusante. Tem anéis de vedação no disco e no corpo removíveis, facilitando e barateando a sua manutenção. Isso quando acontece manutenção, porque essa válvula é de alta performance e não é para dar manutenção. Mas quando se faz uma manutenção preventiva, que é recomendada após 5 anos de operação, é muito fácil de trocar esses anéis. Sem limitações de fluido, pressão e temperatura. Comparativo de vantagens e características em relação a esses tipos de válvulas. Válvula Durcon, concorrente A e concorrente B. Vantagens. Vida útil da válvula triecêntrica da Durcon é 100 vezes maior do que as válvulas convencionais. Características. Elementos de vedação metal-metal estanque que não amassam e não rasgam. Vantagem 2. Não sofre desgaste por atrito entre os elementos de vedação. Característica. É uma característica de projeto. A triexcentricidade elimina o atrito entre os elementos de vedação. Manutenção fácil e economia. Elementos de vedação removíveis evitam ter que substituir a válvula inteira. Ou seja, quando for feita a manutenção dessa válvula, não precisa remover a válvula da linha. É possível trocar os sobressalentes, as peças de vedação, com a válvula na linha instalada. Projetada e certificada Fire Safe, aplicável até 900 graus. Não possui componentes de elastômero em sua construção e vedação são metal-metal. As vedações são metal-metal. Benefícios. Os benefícios proporcionados pelas válvulas borboleta com tecnologia triecêntrica da Durcon geram ganhos pelo aumento de produção, obviamente, porque essa válvula não vai, normalmente não vai parar e gerando uma parada não programada, né? Então ela aumenta o tempo de produção, logo gera ganho por conta de não haver parada. Otimização e economia, não substituição de válvulas gaveta, na substituição de válvulas gaveta, globo e esfera. Isso eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Eficiência energética, menor atrito, atuadores são menores e gastam menos energia. Maior disponibilidade da planta. Segurança operacional, especialmente em aplicações de fluidos perigosos. Materiais. As válvulas borboleta triecêntricas da Durcon, ela segue diversos modelos e versões utilizando diversos tipos de materiais. São eles: aço carbono, ela pode ser aço carbono WCB, ela pode ser aço liga WC9, ela pode ser aço inox CF8M, ela pode ser duplex A995, ela pode ser também a liga níquel, alumínio, bronze, a STM-B 148, C95800. Outros materiais ainda podem ser considerados sob encomenda, depende da aplicação. Válvulas, as conexões desse tipo de válvulas. Essas válvulas elas podem ter essas configurações de conexões: wafer, lug,
seguindo a API 609B, flanges e PW, sob encomenda. PW é realmente algo muito específico. Eu mesmo nunca vi o fornecimento de uma válvula borboleta com conexão BW, biselada para solda, né, na tubulação. Vedações metal, metal, inox, Stilite e outras sob encomenda. Acionamentos pode ser tanto elétrico, manual, né, volante com redutor de engrenagens, e esse volante também pode ter aquela corrente, que daí tem que especificar o comprimento dessa corrente. Automático pode ser atuador elétrico, pneumático ou hidráulico. Aplicações, inúmeras aplicações. Válvulas borboleta triecêntrica, elas podem ser até pressão de 260 bar e temperatura até 900 graus. Isso é uma gama gigante de aplicação nessa válvula. Ela pode ser utilizada em saneamento básico, inclusive, e em outras aplicações de processos de petroquímicas e tudo mais. As válvulas triecêntricas também podem ser utilizadas para vapor saturado e vegetal. Ela também pode servir como válvula de controle, e não somente on-off, tá? Vapor superaquecido, água quente e fria, caldo de cana, água do mar, hidrocarbonetos, gases, produtos químicos, etc. Essa válvula tem uma aplicação, uma gama de aplicações muito grande, ela é muito versátil. Além disso, ela promove vários tipos de facilidades. Por quê? Porque ela ocupa menos espaço, ela é mais leve e é menor, ou seja, ela ocupa um espaço menor em termos de largura e de altura. Você pode ver nesse comparativo aqui, estamos comparando a válvula borboleta com uma esfera, uma gaveta e uma globo. Então, você vê aqui o peso de uma válvula borboleta, 481 quilos, ela é muito mais leve do que uma válvula esfera, uma válvula gaveta e uma válvula globo. Olha a globo, o quanto que ela pesa, se comparadas às mesmas válvulas de 18 polegadas, 300 libras de classe de pressão. Uma válvula borboleta pesa de 18 polegadas, 300 libras, pesa 481 quilos, e uma equivalente da Globo, 2.740 quilos. O face a face dela é 222 milímetros, de uma esfera 914 milímetros e de uma Globo 978 milímetros, sendo a gaveta e a esfera o mesmo face a face. A altura, a válvula triecêntrica 815 milímetros de altura, uma esfera 960 milímetros, a gaveta 2.115 milímetros, ou seja, 2 metros, né? Mais de 2 metros, e a Globo também quase 2 metros. Então, é muita diferença, é muita economia com sustentação de tubulação, é muita economia e muita versatilidade, porque ela pode ser encaixada em locais onde o espaço é limitado. Enfim, a questão do face a face também, né? Mesmo porque o face a face aqui mencionado, ele é esse que está dando como exemplo, mas esse tipo de válvula triecêntrica, ela pode respeitar qualquer face a face que o cliente desejar. Então, se o cliente precisar de um face a face diferente ou especial, a Durcom pode fazer de acordo com a solicitação. Válvulas borboleta triecêntricas da Durcom, elas seguem certificação FireSafe API 607, da 4ª edição. Elas são todas testadas, né, no FireSafe, é um tipo de teste que é feito, né? E foco na qualidade, obviamente. A Durcom ela tem ISO 9001 e segue a SA 8000 e tem o selo da CE, né, que é o selo da Europa. Global Business Durcom, esse é o outros que eu mencionei para vocês no começo dessa apresentação, porque nós temos fornecimentos em vários locais no mundo, inclusive para aplicações em saneamento básico. Licenciada na Grã-Bretanha, né? Reino Unido, na Áustria, em Bangkok, na Tailândia. Essa é uma petroquímica gigantesca na Tailândia. Na Índia, numa petrolífera, tá? No México, a Permex.
Cubata, Tailândia, e, no caso, na Alemanha, é utilizado numa estação de tratamento de água, ok? Nós temos inúmeras referências dessas válvulas, inclusive na Petrobras, nós temos inúmeros casos de sucesso desse tipo de válvula triecêntrica sendo aplicada, substituindo válvulas esfera, ok? Então, nós temos, obviamente, aqui mencionando a Petrobras, a SEDAI, como sendo uma da área de saneamento básico, Blue Water, São Martinho, o Grupo São Martinho de usinas, né, de etanol e açúcar. Enfim, algumas dessas, nós temos uma lista muito maior do que esses foram só alguns exemplos de clientes que nós fornecemos com bastante sucesso, mas nós temos uma vasta lista de referência de fornecimento dessas válvulas, tá? Inclusive válvulas assim de 32 polegadas, enfim, são válvulas grandes, ok? Bom, enfim, basicamente é essa apresentação. Eu fui bastante fiel ao tempo, né? Levou aproximadamente 20 minutos essa apresentação, e agora eu abro para quem tiver interesse em fazer perguntas ou tiver dúvidas. Se eu não souber responder aqui agora, eu busco essa informação junto à minha engenharia e retorno logo mais, ok? Por favor, está aberto para perguntas. Alguém tem alguma questão a fazer? Tiago, essas válvulas têm alguma limitação? Vamos supor, algum fluido que ela não possa ter contato? Não, que eu saiba até hoje, nenhum. Até água bruta do mar, essa válvula consegue trabalhar com muita facilidade. Tá? Nós temos aplicações dessas válvulas de uma termoelétrica, a Termopernambuco, lá em Recife, na verdade em Ipojuca, né? Ela tem uma aplicação que utiliza a água do mar bruta e não tem problema nenhum com relação a essa aplicação. Eu não conheço nenhum tipo de outro fluido onde essa válvula apresentou algum problema. Obviamente, quando é feita a especificação e dimensionamento dessa válvula, nós envolvemos a nossa engenharia e todas as condições marginais e todas os riscos são mitigados devido a um estudo feito para cada aplicação. Caso a caso, isso é analisado e é feita a proposta só depois de que todo o PATEC, vamos dizer assim, o parecer técnico, for aprovado junto à nossa engenharia, para daí submeter isso à engenharia do nosso cliente para aprovar a nossa válvula e aí sim partir para a parte de negociação comercial. Ok? Entendi. Felipe, você ia falar alguma coisa, né? Como é que é a questão da vedação entre a haste e o corpo da válvula? Entre a haste e o corpo da válvula? Isso. Seria por borracha também? Como é que seria essa vedação? Não sei te responder essa pergunta. Ótima pergunta. Entre o eixo e o corpo da válvula? Entre o eixo e corpo da válvula. Porque aqui a gente já usou umas válvulas triecêntricas, mas no caso a vedação era silicone não, silicone reforçado com teflon, teflon reforçado com silicone. Para ciclexano, que é altamente corrói tudo. Tá. O bicho a gente só teve solução com válvula triecêntrica desse tipo, ou então botar uma válvula esfera, mas era um diâmetro muito grande, 8 polegadas. Ok. Ia ficar muito pesado. Aí o que aconteceu? Também ia ter que ser reforma e era numa área explosiva. Sim. Então a gente botou uma válvula dessa. Ela até agora não sofreu ataque não, mas as outras válvulas que a gente tinha colocado, quando não comia a sede, comia a vedação. Aí vazava pelo redutor. Tá. Eu estou abrindo o catálogo aqui da Triecêntrica e vou compartilhar com vocês a tela do catálogo para a gente procurar juntos essa informação. Só um minuto. Eu não vou... Se eu puder resolver, a gente resolve já.
Aqui, cara, é assim, meu. A gente mata a cobra e mostra o pau. Não tem essa. Espera aí. Ó, vamos lá. O catálogo tá aqui, ó. O catálogo é gigante dessa válvula. Ele é difícil até de enviar ele pelo e-mail, porque ele tem mais de 10 MB. Vamos tentar ver se a gente acha essa resposta por aqui. Aqui fala bastante sobre o modo construtivo da válvula triecêntrica, né? Menciona, inclusive, o primeiro, o segundo e o offset, e explica mais detalhadamente o que significam esses offsets de deslocamento do eixo da válvula e por que que ela tem essa triexcentricidade, ok? Vamos ver aqui, vedação, vamos chegar na vedação. Sede, diferença não é comparativo de vazamentos de sedes. Vazamento permitido, não. Atenda todas as normas, parará. Vamos ver aqui. Sede da válvula. A gente fala muito da sede da válvula, né? Mas não fala realmente entre o eixo e o corpo qual que é a vedação. Espera aí. Vamos lá, coeficiente padrão, projeto. Aqui. Partes das válvulas, aqui fala bastante coisa. Aqui tem, aqui, ó, a vedação aqui, né? Essa vedação aqui, não é? Entre o eixo... É o item 15 e o 10 aí, talvez, né? Parece que é o item 15, que parece um stain packing de grafite, e o item 12 e o item 10. Vamos ver se eu acho ele aqui na relação. Aqui, ó. O item 10, bucha superior, é nitretada, ó, a ISI 304, aço carbono, a ISI 304 nitretada, quando você está tratando de temperaturas até 427 graus. E quando você tem até 600 graus Celsius, é a mesma, a ISI 316 nitretada. Então, a 10 já matamos, a 15, que é uma gacheta grafite flexível, como eu mencionei, ela é grafite, e a 16, né, turma? Junta da tampa, grafite flexível também. Então, nós temos aqui... É 12? 12, opa, 12. Arruela. A arruela da gacheta, a ISI 410 para até 427 graus, e a ISI 316 até 600 graus Celsius. Então, aqui, inclusive, no catálogo tem... E a parte de baixo? O eixo por parte de baixo da válvula. Essa parte aqui, né? Seria a parte... 4, 16, alguma coisa assim. Isso, 16, 4 e 21. 22 ou a 9. E tem a 9, 22. Ó, grava aí os números que eu vou ver na lista aqui. O 9, a bucha inferior, também a ISI 304 nitretada até 427 graus Celsius e até 600 graus Celsius a ISI 316. Aí nós temos a 8. A 8 é disco anti-expulsão, a ISI 410 e a ISI 316 para 600 graus Celsius. Aí nós temos, vamos ver aqui, o 4, tampa, a STM A105, é uma liga forjada A105 de aço carbono, né? E até 600 graus nós temos o 316, a liga 316 aço inox, né? A240 GR 316. O item 16 e 21. O item 16, a junta da tampa grafite flexível, tanto para até uma temperatura como até outra temperatura de 600 graus. E a 21, parafuso da tampa. É o material do parafuso da tampa, que é o ASTM A193 GRB7 e o final B8M para 600 graus. Ok? Então, não tem nada de borracha, né? Você pode perceber que o máximo que tem é grafite e não borracha. Ok? Tem mais algum? Não. Okay. Deixa eu ver aqui. O 9. O 9 já vimos. O 9 já falamos, né? O 9 é a questão da bucha inferior, que é a ISI 304 nitretada ou a ISI 316 nitretada. Bom, eu acho que é isso. Tem mais alguma? Não, né? Não. Está respondida a sua pergunta, Filipão?
Tá respondido, já. Ô, Tá, Tiago, então... vendo esse desenho aí, É. o disco de fechamento dela, ele é composto por peças diferentes? Ele não é uma peça só? Aqui você pode ver que o disco, a base do disco é o mesmo material. Quer ver? É o material ASTM, WCB, tá? Ou CF8M. Agora, tem as partes do disco que são que faz a junta do disco lamelar, que a gente falou lá, que são os discos, que são as juntas de metal, que faz a vedação metal-metal. Então, aqui nós tem o detalhe e tem esses itens aqui, 5, 6, 7, 17, 18. 5, 6, 7, 17, 18 são peças removíveis, ok? Então, são um anel de retenção, né, a peça 5, que é em AISI 304 ou AISI 316, a sede do corpo, que são lâminas AISI 316 com grafite e AISI 316 com grafite. Então, era 6, 7... Peraí, 5, 6, 7, eu já falei a 5? Falei. Anel de retenção, AISI 304, sede do corpo e 7, a sede do disco, que é a 7. E tem também a 17 e 18. 17 e 18 aqui nós temos o junto anel de sede do corpo, grafite flexível, e o 18 junto anel de sede do disco, grafite flexível. Então, são esses os materiais e são essas as peças que compõem o disco e parte da sede ali, onde está mencionando a parte removível da sede quando precisa de manutenção. Essas válvulas, ela tem uma grande longevidade, tá? Ela tem tempos aí de durabilidade de 10, 20 anos, só trocando essas peças sobressalentes aí. Então, por exemplo, se você tem uma aplicação onde todo ano ou a cada 2 anos você troca a borboleta porque ela é biecêntrica e ela tem vedação de borracha, quando você tem uma válvula dessas, ela é mais cara do que uma biecêntrica, porque ela é vedação metal-metal e a tecnologia é muito melhorada do que uma biecêntrica. Em compensação, se você for colocar no lápis tudo que você gastaria de manutenção com uma biecêntrica, você não vai gastar se você colocar uma triecêntrica. É uma questão de investimento um pouco maior no início, em compensação você dilui, ela se paga em várias vezes ao longo do tempo de vida útil dela. Então, é uma questão de ponto de vista de gestão, né, do negócio. Normalmente, o gestor de manutenção é ele que vai prestar atenção nesse tipo de questão. Pô, é muito melhor eu usar a minha verba em outro lugar do que eu ficar comprando válvula a cada ano ou a cada 2 anos, ou contratando empresa de manutenção para ficar fazendo a manutenção dessas válvulas todo ano. Né? É melhor eu faço uma compra que vai, vamos dizer assim, que em relação a uma biecêntrica vai ser o quê? 20%, 30% mais cara do que uma válvula biecêntrica, mas em compensação eu recupero esse valor evitando manutenções nos anos subsequentes. Né? Isso está claro para vocês, correto? Então, é isso. É esse o ponto de vista que precisa ser elucidado num tipo de equipamento desses, tá? Então esse catálogo aqui que tem 20 páginas, ele é muito detalhado, ele tem todo tipo de informação, como vocês podem ver, e essa válvula é um dos equipamentos que são assim, são os top da Durcom. Esse equipamento, as válvulas de recirculação de bomba e as válvulas condicionadoras de vapor são os... Bom, tem os visores de nível também, né? Enfim, esses tipos de válvulas mais engenheiradas, elas são a menina dos olhos da Durcom, porque realmente são equipamentos de altíssima performance e de altíssima durabilidade, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse catálogo para vocês, caso vocês não tenham ainda, ok? Bom, é isso, turma. Mais alguma pergunta ou a gente pode encerrar essa live ou temos mais alguma dúvida para tirar?
Tranquilo, A Tiago. parte está ok, Tiago. Então, olha, maravilha. Então. Filipão, obrigado pela sua participação. Tomara que você consiga participar na semana que vem. Guilherme, obrigado pela participação. Você já tem participado com a gente nas outras vezes. Espero que você continue. Espero que esteja sendo do seu agrado esse tipo de formato de apresentação em lives, né? Maurício Varela, obrigado, parceiraço. Muito obrigado mesmo pela turma aí. Obrigado pela credibilidade e pela audiência de vocês. Tudo de bom aí, um abraço para todo mundo. Valeu! Obrigado, Tiago. Obrigado.